O meu nome é Marco Martins e este é mais um Não Estamos Sós. A morte chega para todos nós, mas será realmente o fim? Alguns filósofos, cientistas e académicos estão a começar a pensar que não é. Uma das vozes mais predominantes no debate a favor e contra algum tipo de continuação após a morte é o matemático e astrónomo britânico Bernard Kerr. Juntamente com a sua formação em física mais convencional, incluindo uma reputação pela investigação de buracos negros, Kerr também está interessado em fenómenos psíquicos na natureza da consciência, na realidade e na morte. Em variedíssimos artigos e entrevistas, ele expôs as suas ideias sobre como um espaço multidimensional poderia ser o elemento-chave para a compreensão da morte. Talvez a citação mais famosa atribuída a Kerr seja: se você não quer acreditar em Deus, é melhor ter um multiverso. E este tipo de afirmações sustenta muito do que ele possa dizer. A sugestão é que para que a vida, o universo e tudo mais possam existir, ou tem que haver um Deus que cria tudo para que tudo funcione, ou tem que haver um multiverso para hospedar todas as variações infinitas, incluindo esta, em particular. Desta forma, todos existimos num espaço multidimensional, mesmo que tenhamos consciência apenas dos planos tridimensionais que vivemos. Para Kerr, porém, isso não significa que estejamos limitados apenas ao 3D. Por exemplo, ele já falou várias vezes sobre a natureza dos sonhos, sobre como, embora não existam na nossa realidade física, eles claramente existem. De certa forma, poderíamos dizer que, embora os sonhos não sejam tridimensionais, eles têm, no entanto, algo de dimensional. Então, sendo assim, como é que eles acontecem? Eles desenrolam-se juntamente com o que entendemos ser a realidade física em 3D. As duas coisas acontecem em simultâneo. Mas, sendo assim, como é que isso se explica? Claro que este tem sido um problema urgente para a ciência há centenas de anos, encontrar uma resposta adequada, e a verdade é que ainda não resolvemos essa questão, ou pelo menos da forma mais correta. Mas, novamente, para Kerr, a chave para compreender a consciência poderia estar em desvendar a verdade da nossa realidade, que existem mais, talvez muitas mais dimensões hiperespaciais, ou que sejam dimensões além da altura, largura, profundidade, combinadas com o tempo, que possamos entender. Quando se trata da morte, muito do que sabemos ou alvitramos começa com os testemunhos daqueles que tiveram experiências de quase morte. E talvez existam elementos nas experiências de quase morte que são muito semelhantes à forma como descrevemos os nossos sonhos. Em artigos e entrevistas, Bernard Kerr menciona frequentemente o misticismo. Não é exatamente um termo tradicionalmente científico, mas uma interpretação da abordagem de Kerr é que durante a experiência de quase morte, talvez entremos ou cheguemos muito perto de entrar numa dimensão diferente, mais elevada, do que aquilo que é fisicamente possível para nós. E para aqueles que esperam a vida após a morte, isso pode ser uma notícia extremamente boa. Mas como é que isso funciona? O próprio Kerr nunca diz que sabe exatamente como pode acontecer. No entanto, ele sempre afirmou repetidamente que nem tudo é explicável através das leis e das estruturas da física, pelo menos tal como nós as vemos atualmente, ou seja, através da relatividade geral e da mecânica quântica. Os leitores de Kerr podem perguntar, e com razão, que se isso é verdade para os momentos de quase morte, então por que não também para o momento da morte? Em 2011, Kerr publicou um artigo intitulado Abrindo Espaço e Tempo para a Consciência na Física, e nele ele propõe que para chegarmos a uma verdadeira teoria de tudo, precisamos de um modelo que forneça alguma forma de unificação de matéria, mente, espaço, tempo. Ele sugere que se crie um novo paradigma da física para acomodar a consciência e discute a distinção atual no pensamento científico entre o tempo físico, ou seja, como acontece no mundo exterior, e o tempo mental, como acontece no mundo interior, a nossa consciência, através da experiência. O artigo, em si, é uma espécie de compêndio de todos os pensamentos e teorias de Kerr sobre o assunto até ao momento. O que parece ser fundamental para o potencial da vida, ou algo assim após a morte, no entanto, é a possibilidade do que Kerr chama de espaço-tempo psicofísico, proposto como uma explicação para a relação entre o espaço físico e o espaço perceptivo. Kerr escreveu: a principal característica da nossa proposta é que o espaço perceptivo exista por si só, e não apenas dentro das nossas cabeças. O espaço perceptivo é então uma faceta principal, independente e fundamental da realidade como um todo. A forma mais ampla para aqueles que apoiam o modelo de Kerr, o espaço perceptual é onde qualquer coisa que aparentemente não é fisicamente possível ser permitida que se desenrolasse. O contexto da pergunta de hoje: onde será que a vida após a morte nos espera? Este contexto está ligado a um outro conceito-chave chamado presente ilusório e que, em suma, se relaciona com a escala de tempo através da qual vivenciamos a realidade. Para os humanos, é normalmente previsível o suficiente para ser imperceptível nas nossas vidas cotidianas, mas de vez em quando pode acelerar ou desacelerar. Por exemplo, numa experiência de quase morte, a tua vida passa num segundo à tua frente. No entanto, se estiveres com febre, pode parecer que a realidade se move muito mais rápido ou muito mais devagar. O nosso espaço perceptivo fica significativamente confuso perante estas situações.
Mas é difícil de explicar, principalmente se usarmos apenas a física. Kerr baseia-se nisso, sugerindo, no final do seu artigo, que a consciência pode nem mesmo ser apenas uma coisa individual, pode não ser confinada a apenas uma pessoa, independentemente de todas as outras. Ele afirma que depois da consciência humana poderia haver um nível de consciência terrestre ou planetário, depois galáctico, depois cósmico. No artigo dele, não revela exatamente como esses níveis poderão ser ligados, mas posteriormente escreve-os como uma hierarquia de dimensões extracompactas. Em conclusão, Kerr escreve na proposta do seu modelo que considera que o espaço físico e o espaço perceptivo como fatias num espaço de 5 dimensões, sendo que a quinta dimensão é associada ao tempo mental e distinta do tempo físico. Ele inclusive sugere que poderiam haver mais de 5 dimensões e que a quinta dimensão é realmente apenas o mínimo que seria necessário se algum dia quiséssemos incorporar fenómenos mentais e perceptivos. Kerr não menciona especificamente a vida após a morte no seu artigo lançado no jornal em 2021, embora tenha falado longamente sobre isso em várias outras entrevistas e artigos. Então, quando morremos na terceira e na quarta dimensão, será que continuamos para a quinta? Não há dúvida que a matéria 3D que nos constitui é finita, ela irá decair, falhar e desaparecer. O cérebro humano só pode durar até um certo ponto, apesar da sua incrível complexidade. Mas, novamente, e como escreve Kerr, a principal característica desta nova proposta é que o espaço perceptual existe por si só, e não apenas dentro das nossas cabeças. Então, quando o cérebro deixar de existir, a consciência poderia simplesmente seguir em frente? Qual a sua opinião sobre as implicações mais amplas de um modelo alternativo da realidade de Kerr? Acreditas que é possível que alguma parte de nós permaneça depois dos nossos corpos atingirem o fim? O próprio Kerr admite que as suas teorias extradimensionais certamente não representam a física dominante e que a maioria dos físicos está e estará muito cética em relação a este assunto. No entanto, se o que ele propõe estiver certo e se puder oferecer uma explicação não apenas para os fenómenos conhecidos como sonhos e experiências de quase morte, mas também para o que acabará por acontecer no final das nossas vidas, então é por isso que realmente poderá haver uma outra dimensão depois de morrer. O que achas? Há algo que perdemos? Deixem-nos saber nos comentários. O meu nome é Marco Martins e este foi mais um Não Estamos Sós.